Agora sim, vamos lá, começar. Então, o tema da live de hoje é momento geral de encerramento de ciclos. E assim, geral mesmo, tá, gente? Essa informação, ela já tá vindo há um pouco de tempo, só que nesse momento tá bem escancarado, sabe? Deixa eu ver aqui. Tá bem escancarado as coisas acontecendo na vida da gente. E de um jeito ou de outro estamos sendo forçados a modificar nossas vidas. Nossa, travou a live. Ai. Hoje tá meio difícil aqui. Estamos cheios de problemas técnicos. Eu tive problema com o celular. Agora parece que vai, né? Deixa eu chegar um pouquinho pra trás pra ficar melhor pra vocês. Aí na hora que eu consigo encontrar uma posição ok, aí trava de novo a live. Então, vamos explicar o que seria esse encerramento de ciclos. Mas antes de explicar, eu preciso explicar outra coisa que tá rolando, que acredito que algumas pessoas que estão aqui já sabem o que é, né? Que é essa questão de transição planetária. Depois eu vou ver se a espiritualidade, se ela quer, né, que a gente fale e faça um vídeo específico só sobre isso, sobre do que seria essa transição, como que funcionaria essa questão. Mas tem bastante conteúdo assim na internet, tem muita gente falando sobre isso. E tem até livros explicando, né, essa fase que a gente está passando. E querendo ou não tem a ver, né? Faz parte dessas modificações para o novo ser humano aí surgindo. A gente não tem jeito, a gente evolui passando por situações. Então muitas vezes aquelas situações mais pauleiras na vida da gente é o que vai trazer evolução, é o que vai fazer a gente se modificar, né, se transformar como uma pessoa. E é exatamente isso que a gente está vivendo nessa fase, né? Durante um bom tempo, a gente foi despertando aos poucos, né? Assim, a gente foi se abrindo para esse mundo espiritual, a gente foi recebendo informações, aos poucos as coisas foram acontecendo, né? Só que agora chegou numa fase que a gente meio que está sendo forçado a despertar, né? E tem muita gente que tá tão afundado nessas questões aqui da matéria, tá tão afundado ainda, sei lá, em curtir balada, ou então nas rotinas de trabalho do dia a dia, coisas aqui da 3D mesmo. E tá tão assim nisso que não sobrou muito espaço ou tempo para poder olhar a questão espiritual, né? E estamos estamos sentindo essa necessidade internamente de olhar para essa questão espiritual. Isso que eu tô falando assim é bem resuminho mesmo, assim, do todo, porque tem muito mais a ser falado sobre isso, né? E assim, esses encerramentos de ciclos que estão começando agora, a partir dessa fase de junho, já estava antes, né? Algumas pessoas já estão passando por algumas coisas, mas de junho para frente vai ficar mais forte ainda. Faz parte dos processos para despertar em massa daquelas pessoas que até então não notavam essa necessidade, sabe? Então é um momento para essas pessoas também despertarem e tá sendo pauleiro, assim, não tá assim muito fácil não, sabe, essa questão. E até eu tô vendo muita sincronicidade de informações, sabe? Ao mesmo tempo que chega essas informações da espiritualidade para mim, eu vejo outros locais falando sobre o mesmo assunto, vindo as mesmas coisas à tona, né? E assim, é louco ver, até um pouco mais cedo eu tava conversando sobre isso lá no grupo do WhatsApp. Tem até o link lá no YouTube, se vocês quiserem participar, tá bom? E tava falando exatamente sobre isso, como que a sincronicidade de informações, várias pessoas falando sobre os mesmos assuntos, no final a gente vê que é isso mesmo, que bate as informações, né?
tá todo mundo falando, às vezes fala um pouquinho diferente, mas tá todo mundo falando sobre as mesmas coisas. E é muito... Enfim. Mas vamos lá, né? Esse abrir de olhos coletivo, tá tanto acontecendo coisas na mídia, que tá fazendo com que essas situações venham e façam a gente ver. Aí a gente entra naquela fase lá do apocalipse, né? Sempre se fala, o apocalipse são um momento de revelações. Só que, igual eu já tinha falado isso em outro vídeo, vai ter apocalipse coletivo, quer dizer, de coisas vindo à mídia. E vai ter também questões individuais, onde cada uma das pessoas vai passar pelo seu próprio apocalipse, seu próprio momento de revelações. E pode ser que não seja assim tão tranquilo, né? Como, enfim, né? A gente tenta imaginar que seja. Mas o que eles pedem que a gente preste atenção agora em relação ao encerramento de ciclos, da gente seguir mesmo o que o nosso coração quer. Porque assim, várias vezes a gente tem desejos, tem vontades internas de fazer coisas nas nossas vidas, só que a gente vai meio que postergando, vai deixando pra frente, né? Vai empurrando ali e tal. Às vezes por muitas questões, né? Várias questões diferentes podem ser gatilhos para isso, né? Então, desde padrões que a gente vem seguindo, de medo mesmo. Oi, boa noite, Ana. Muito bem-vinda. Que bom te ter aqui, tá bom? Então, assim, às vezes a gente vem com esses padrões lá, né, internamente demais, é meio até que genético, sei lá das nossas raízes. Aí a gente entende que a gente não pode fazer alguma coisa na nossa vida porque nossa família, nunca ninguém na família fez. Por exemplo, vamos usar um exemplo aí, família de advogados, todo mundo sempre foi advogado, pai, mãe, enfim. Aí o filho já é fadado para ser advogado. Aí ele não quer, sabe? Ele quer fazer algo diferente, ele pensa em fazer algo diferente, mas aí ele fica assim, poxa, a família inteira é de advogados, se eu tentar fazer algo diferente aqui, eu vou ser julgado, vão me atacar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então vou ser advogado mesmo, que é o que temos para hoje. É mais ou menos assim, né? E não dá, sabe? Esse é o momento. Assim, gente, eu vou falar dessa forma, tá? Mas essa safra de pessoas que estão agora encarnadas aqui no planeta, elas vieram para revolucionar. Elas não vieram para ser medianas. Elas não vieram para andar com o coletivo numa média, sabe? Todos que estão encarnados aqui nesse momento, claro que tem algumas exceções, mas a grande maioria das pessoas que estão encarnadas aqui nesse momento, elas vieram para esse planeta para impactar, para fazer diferente, tá? Por quê? Porque muitas dessas pessoas vieram com códigos internos que precisam ser colocados em ação, que faz parte da modificação do nosso planeta. Sabe, o nosso planeta está passando por uma modificação energética, mas não vai ficar só nessa modificação energética. Vai ter também a modificação física. Então, vão trazer tecnologias novas, vai chegar informações novas para o planeta. E quem tem essas informações? Primeiro, né, porque vai levar um pouquinho de tempo, vai ser os nossos filhos, né? E segundo, a gente mesmo, porque nós somos os pais dessas crianças que estão vindo. E se a gente, vamos usar um exemplo, uma família, tá? Vamos usar lá, João. O João, ele nasceu numa família, de novo, nesse exemplo aí do advogado, tá? Ele nasceu numa família onde todo mundo era advogado. Mas ele queria fazer algo diferente. Ele queria ser jogador de futebol. Ele ia receber muito julgamento, mas ele resolveu seguir aquilo que o coração dele queria. Ele correu atrás e virou um baita de um jogador de futebol. Aí lá na frente, ele pega e tem um filho. Esse filho já está marcado dentro do roteiro de vida dele, que ele vai ser um baita de um cientista e vai trazer a cura do câncer. Estamos usando aqui exemplos, tá, gente? Ele vai trazer a cura do câncer, tá? O filho do jogador de futebol que veio de uma família de advogados. Se esse menino, se esse moço, né, que virou jogador de futebol,
ele não tivesse tido essa coragem de enfrentar a família dele e seguir dos seus próprios desejos e fazer aquilo que ele queria, como que ele ia falar, ele ia conversar com o filho dele, porque nessa altura do campeonato o filho dele já ia estar um pouco mais velho, já ia ter acendido ali dentro do coração dele a vontade de ser cientista, né? Como que ele ia falar pro filho dele, olha, faz isso mesmo, meu filho, segue teu coração, vai lá, seja cientista. Faz que nem o papai fez, o papai enfrentou a família, ó, a família toda era advogado e ele pegou e foi jogador de futebol. Ele enfrentou a família dele e fez aquilo que o coração dele queria. Então, assim como o papai fez dessa forma, eu quero que você também faça assim. Você também tem que seguir seu coração e fazer aquilo que é seu desejo. Entendem? Como que esse pai ia conseguir ter essa força ali sendo se ele seguisse, né, o que a família queria, sendo só mais um advogado, ele ia ir contra o que o coração dele queria, como que ele ia conseguir ter força e base suficiente para explicar para o filho dele, ou então para poder orientar esse filho dele para ele também seguir o coração dele, sabe assim, seguir o coração dele. Provavelmente, se ele só seguisse o que a família toda queria, se ele não quebrasse esse padrão, esse filho não ia ser um cientista, sabe? Eu nem sei se é cientista mesmo que descobre a cura do câncer, gente. Qualquer coisa vocês me corrigem. Mas assim, ele não ia ser essa pessoa que ia ter acesso a essa informação e no futuro fazer toda essa revolução científica pra gente. Entendem? Isso é só um exemplo. Não é só esse caso, vai ser muitas crianças que vão transformar esse planeta, vai ser muita informação chegando e os pais precisam seguir o coração deles para que eles sejam preparados para auxiliar essas crianças. Eu estou usando só um exemplo, tá? Só uma mínima fatia disso tudo, mas não é só isso, tem muito mais informações. E assim, eu estou puxando para essa área, né, bem 3D, né, digamos, de vida ali, mas não é só isso, então vai ser em vários locais diferentes, vocês podem pegar exemplos de várias coisas diferentes, espirituais, psicológicas, emocionais, enfim, tudo vai ter essa necessidade de quebra, sabe, de modificação, para que seja feito um novo ser humano que vai servir, sim, de auxílio para essas crianças que estão chegando. Eu até emendei outra coisa aqui que a espiritualidade pediu para emendar, além da questão do encerramento de ciclo. Então, assim, usando esse exemplo, se essa pessoa ela vem como roteiro de vida dela ser jogador de futebol, para poder no futuro servir de exemplo para o filho, e ela tá teimando e não tá querendo fazer isso, vai chegar alguma torre na vida dela que vai forçar ela a seguir aquilo que o coração dela quer, né? Aquilo que é o plano dela de alma, né? Que ela veio fazer nesse planeta. E assim, claro que não é só isso, né? São vários outros exemplos também. Eu tô usando um exemplo, só um aqui. Então, por conta disso, a gente tá passando por essas transformações, a gente tá vivendo essas questões. Quando a gente tá mais de boa e aceita as mudanças, às vezes isso vem de uma forma mais leve, mas para aquelas pessoas que não querem saber nada do mundo espiritual, que não querem saber nada de seguir o coração, isso tá vindo como uma bomba, né? Mês de junho em diante vai ser bem forte, assim, essa questão das revelações. Então, nada que tá embaixo dos tapetes vai continuar embaixo dos tapetes, vai ser sim mostrado, vai sim ser revelado. As pessoas vão sim ter acesso às informações. E essas informações é para quebrar padrões, sabe? Ou padrões ancestrais, ou é para poder auxiliar ali nas curas emocionais. Porque assim, isso é outro detalhe, tá? Uma pessoa que tem muitas feridas emocionais ainda latentes, que ela não consegue trabalhar essas feridas dentro dela, como ela vai servir, como que ela vai conseguir auxiliar os filhos dela que ainda vão vir, sabe? Como que ela vai conseguir fazer com que essa criança não cresça num lar já cheio de traumas, já cheio de dores, já
Uma criança que já vai vir sufocada, já vai vir machucada, e ela já vai vir, de certa forma, podada. Como que essa criança vai conseguir ser aquilo que ela veio para ser nessa vida, se ela já nasce num ambiente complicado ou já vem com uma ferida emocional ali do berço? Ela não vai conseguir. E não é esse o plano espiritual, não é isso que o universo quer nesse momento. Ele precisa que essas crianças que estão chegando no planeta estejam trabalhadas sem tanta ferida emocional, sem tanta dor, sem tanta coisa, sabe, sufocando elas. Elas precisam vir, mesmo que exista feridas, mas que elas consigam trabalhar isso cedo, sabe? Não fique isso arrastando na vida delas, igual aconteceu com a gente. Porque querendo ou não, nós, né, os adultos de hoje, somos crianças feridas. A gente passou por muita coisa, a gente viveu traumas, a gente viveu situações que acabou podando a gente em vários momentos. Então, muitas vezes, eu vejo à minha volta pessoas que têm sonhos, que querem fazer coisas diferentes, aí elas não fazem porque, mas ninguém na minha família fez, sabe? E eu vou fazer, mas eu acho que eu não consigo. Aí vem a autossabotagem, vem aquele monte de coisa que não ajuda, né? E trava essa pessoa, e essa pessoa não consegue se realizar como humano, ela não consegue seguir o roteiro que ela quer, assim, o roteiro, a vontade dela de vida. Então é isso que a gente precisa parar nesse momento, sabe? É isso que a gente precisa findar, seria a palavra correta, né? E por conta disso que tá vindo as torres. As torres e os encerramentos de ciclos. Tem muito encerramento de ciclo que tá sendo as pessoas mesmo que estão querendo encerrar. A gente teve muito auxílio astrológico, tá? Nesses últimos 3 meses. Eu até tinha anotado aqui, porque a memória não é muito boa, não. Preciso de ajuda. Cadê? Olha, teve movimentações no céu, e uma das movimentações mais importantes que ocorreu foi a de Urano. Tem até um nome, agora Urano, ele entrou, teve Lua em Escorpião também, eu acho que é Urano junto com a Lua em Escorpião, alguma coisa assim, eu também não sei entrar em detalhes não. Mas e essa conjuntura, eu acho que é assim que se fala, né, provoca o tal do Cassimim, eu acho que é assim o nome. E esse tal desse Cassimim é o negócio que faz a revolução na vida da gente, sabe? E como tava em Escorpião, Escorpião é as coisas mais internas, é o mais oculto ali dentro de nós, sabe? Então tocou de certa forma nisso. E quando isso foi tocado, as pessoas começaram a reagir, né? Elas começaram a mudar a forma. Então, pessoas que passou um bom tempo aí caladas, nunca fazendo tudo que todo mundo queria, baixando a cabeça e tal, ou então vivendo no mesmo trabalho, vivendo no mesmo relacionamento durante muito tempo, de repente essa pessoa deu um boom, assim, tipo, não, eu não quero mais isso, eu não tô feliz nessa situação. Foi mais ou menos isso que rolou nesses últimos 3 meses, podemos dizer. E aquelas que ainda não fizeram essas modificações, elas estão sofrendo muito. Internamente está uma panela de pressão, a qualquer momento vai explodir. Está sendo dessa forma. Todos nós estamos conectados, por isso que se fala que é coletivo esse encerramento de ciclo, porque existe uma conexão mútua entre todas as pessoas, até mesmo pelas questões dos astros, né? Os astros, eles reagem nas pessoas da mesma forma. Claro que vai mudar uma para outra, né? Porque nós não somos todos, assim, totalmente iguais. Estamos conectados, mas não somos iguais. Mas, de todo jeito, os astros vão reagir na vida de todo mundo, né? Da mesma forma ou de um pouco diferente, mas vai reagir na vida de todo mundo. E cada um vai tomar essa forma de um jeito diferente. Vai ter pessoas que vão pegar essa forma, essa força, essa modificação para servir de força para tomar ação, e vai ter outras que não, que vão só engolir isso, né, implodir ali dentro delas, até chegar num ponto que isso vai estourar. E aí quando estoura, enfim, né, vira aquelas coisas
que às vezes até vira notícia na TV, né? Quando o negócio fica muito feio. Mas vai acontecer, sabe? Assim, é previsão de junho pra frente as coisas ficarem cada vez mais assim, sabe? A gente não vai conseguir mais segurar. Até é uma dica, quer fazer algo, você sente que não tá errado, que esse relacionamento não tá ok, que tem alguma coisa que não te agrega, muda, sabe? Vai, modifica, não espera a bomba explodir, não espera chegar no extremo da situação, porque pode sim chegar nesse extremo, tá, gente? E além disso, essa vontade de encerrar ciclo é geral e vai desde coisinhas pequenas até coisas bem maiores, né? Eu vou usar um exemplo aqui, meu. Me deu a louca que eu quis fazer uma modificação no meu local de trabalho, sabe? Eu quis movimentar o meu local ali de trabalho, o meu cantinho, eu mudei ele de local, mudei para outro lugar. Uxi, encostei na coisa que começou a balançar. Mudei totalmente o local, sabe? Para um local que eu achava que tá mais claro, que tá melhor. Então pode ser coisas assim simples, pequenas, mas uma coisinha pequena que você modifica na sua vida já é o suficiente para dar uma movimentação muito maior. É igual assim, às vezes as pessoas falam, se você quer organizar a sua mente, você precisa arrumar as gavetas. Porque quando você arruma as gavetas, você consegue colocar seus pensamentos no lugar, né? Você consegue pensar melhor. E é mesmo isso, porque o fora reflete dentro, dentro reflete fora. Então é verdade. Então o simples fato de mudar minha mesa de local, né, para facilitar meu trabalho e tudo mais, já tá fazendo uma diferença interna dentro de mim. E não é só essa mudança que eu fiz. Claro que tem coisas que eu não posso falar, mas eu fiz mudanças também na minha vida. Eu tomei reações que antes eu não reagia, sabe? E o pedido espiritual é que todo mundo faça essas coisas, sabe? Faça o que o seu coração quiser. É uma coisa que até já me perguntaram outras vezes. Como que eu sei o que é minha intuição, que é o meu desejo, e o que é ego, ou que é influência, ou que é qualquer outra coisa ali no meio da informação. E é algo que eu sempre digo, presta atenção na primeira coisa que vem na sua mente sobre determinado assunto, tá? Presta atenção. A primeira informação que vier, normalmente é a sua intuição dizendo o caminho para você ir. Tudo que vem depois disso é seu ego botando defeito, tá? Então, por exemplo, veio a ideia, nesse final de semana eu vou no parque fazer um piquenique. Essa é a primeira ideia que vem na sua cabeça. É sua vontade, seu coração tá te pedindo para fazer isso, para você ir lá no parque, entrar em contato, conexão com a natureza e tal, e ter essa tarde ali de piquenique, né? Aí logo depois que vem essa vontade, aí vem, mas vai ser cansativo. Não, vou ter que arrumar uma cesta para ir lá. Nossa, vai levar tempo. Não quero ir mais não. Tá vendo? Tudo isso é autossabotagem, depois do pensamento de ir pro piquenique ali. É autossabotagem, é o ego botando, né? Não, vamos ficar quieto aqui, não vamos sair para lugar nenhum não. Eu tô usando exemplos simples, gente, mas vocês podem levar isso para as grandes coisas da vida de vocês, para as grandes mudanças, para as grandes variações que a gente tenta fazer, que a gente tem vontade de fazer, mas em algum momento ali pega e vem alguma coisa e fala, não quero. Não quero porque vai dar trabalho, não quero porque minha família vai contra, não quero, enfim, bota um monte de defeito ali para ir contra. Hoje me sinto uma pessoa bocuda, ou seja, falo não com muita facilidade, as pessoas até estranham. É o correto. É você seguir o seu coração, sabe? Você tá fazendo aquilo que a sua alma tá dizendo, sabe? Porque assim, isso é um padrão ancestral, tá? Isso machuca profundamente. Você não conseguia falar a palavra não. Causa um problema tão grande, gente. Vocês têm ideia. Eu ia falar que vocês não têm ideia, mas tem sim. Podem prestar atenção na vida de vocês. Lá, sim, é muito libertador, né? Lá no passado, presta atenção, lá no passado. Lá, tenta imaginar a vida dos seus avós.
vai que a sua avó, bem no início do casamento, ela já notou que ela não queria ficar naquele casamento. Seja lá por qual motivo, ou porque a pessoa que estava com ela não tratava ela bem, né? Ou então ela imaginou que seria uma coisa e era outra. Mas ela ficou, né? Ela não disse, ela não teve essa coragem de dizer não. Ela ficou não porque ela não queria simplesmente, né? Porque antigamente era difícil, né? Era muito julgamento. Até outro dia eu vi um videozinho, né? De uma avó e uma neta, elas ali conversando e comparando, né? Situações que a neta não aceitava hoje e que a avó teve que fazer, né? Antigamente e tal. Aí no final ela fala, né? A avó fala: que bom que você tem a oportunidade hoje de dizer não para tudo isso. Porque na minha época eu não pude dizer não, né? Por questões da época mesmo, né? Ela não tinha essa questão do julgamento. E por isso ela carregou isso fez mal. Então, imagina aí nessa imagem da avó, né? Ela teve que viver um casamento ruim, viveu situações ruins, com um tempo até cristalizou doenças na vida dela. Olha só, se ela tivesse como ter dito não lá atrás, encerrado, né, aquele relacionamento, talvez ela não teria passado por tantas dores e não ia cristalizar doenças dentro dela, né? E com a gente é a mesma coisa, né? Quantas vezes a gente já falou não, não teve coragem de falar não para alguém e a gente engoliu isso a seco e depois sentiu isso ali de alguma forma, até no nosso plexo solar, né? Tipo, sei lá, mexendo ali por dentro, ou um nó na garganta de não poder dizer a palavra não, né? Ou, enfim, por medo de julgamento, por vários motivos. E agora é um momento, assim, não que antes as pessoas não devessem dizer não, tinha também, mas enfim, era outras situações naquela época, tudo mais. Mas essa geração não é para ela manter esse padrão errado, sabe? A nossa geração é para cortar isso, é para a gente agir diferente, não é para poder ficar engolindo coisas que a gente não quer engolir mais. Eu também, assim, tive que falar não aqui na minha família, sabe? Foi até um exemplo parecido com esse que eu trouxe, de ver, né, situações, enfim, da família e tal, e aí chegou o dia do aniversário do meu avô e eu falei que eu não queria ir. E olha que eu nem queria ir, nem era por essas questões, era mais por questões energéticas, que eu não gosto muito, assim, de ficar no meio de muitas pessoas. E no dia eles iam, né, e muita gente ali para comemorar aquela coisa toda. E eu falei, não, eu não vou, por questão energética mesmo, tal. E a pessoa não aceitou, não, a ouvir a palavra não. Aí isso gerou várias outras conversas ali dentro, né? Mas, por mais que ela falasse, jogasse, né, falasse questões psicológicas, tentasse me pegar pelo emocional, eu não mudei minha palavra, sabe? Eu não me senti culpada ou mal de ter falado a palavra não. E falaria de novo e continuo falando. porque eu fiz aquilo que o meu coração queria, sabe? Nada contra, quem quiser ir na festa que vá, mas eu sinto que eu não quero ir e eu peço que me respeitem a minha opinião. Então é isso, sabe? Se algum momento vocês precisarem, né, algum momento precisar falar não, diga não. E se a pessoa ficar insistindo, fala, respeita a minha opinião, é meu direito dizer não, né? Estamos num país democrático, às vezes não parece, mas estamos. Então, se a gente não quer, a gente fala não, pronto, acabou. E isso é muito libertador, sabe? Você não se sentir obrigado a fazer nada. Você faz aquilo que dá na telha, sabe? Aquilo que você quer, né? E até eu costumo brincar muito aqui que eu sou aquariana, né? E aquariano é mais ou menos assim, ele pode até estar com vontade de fazer alguma coisa, mas se alguém chegar nele e falar assim, você não deve, ou tipo, você não, deixa eu ver, é pra você fazer tal coisa. A aquariana até queria fazer, mas só de falar, você tem que fazer tal coisa, ele já grila, não, eu não quero mais. Eu tava com vontade, mas só porque você falou que eu tenho que fazer, eu já não quero. É mais ou menos assim, né?
Então é um agravante maior ainda ser aquariano, né? Isso enclasca tudo. Enfim, né? Vamos voltar no assunto aqui da live. Então, a gente pode, deve sim dizer não quando a gente não quer alguma situação. A gente deve dizer sim sempre pro nosso coração, fazer aquilo que o nosso coração quer. Mas se o seu coração não quer viver determinada situação, diga não e pronto, acabou. Vira as costas e vai, sabe? Não discuta, não brigue, não deixa, sabe? Tanto que nesse exemplo que eu trouxe aqui, a pessoa depois foi fazer barraco lá no grupo da família, falar mal de mim, enfim, eu deixei. Não me estressei com isso, deixei a pessoa falando sozinha, e acabou que ninguém nem deu atenção, porque não foi gerado uma briga ali por causa daquilo. Se a intenção era gerar uma confusão, caiu por terra, né? Não gerou confusão. Então é isso, é a gente respeitar mesmo o que o nosso coração quer. E a gente precisa ter essa coragem para poder dar os novos passos que a gente precisa, né? Às vezes a gente pensa assim, eu quero viajar para outro estado. Assim, como que eu faço, né? Como que eu vou fazer esse plano se realizar? Vai ser difícil, vou ficar longe da família, não sei o que. Aí começa a vir aquele monte de problema, né? Que é a primeira coisa é a vontade da alma, né? A intuição. Eu quero ir para outro estado, eu quero ir para, sei lá, Ceará. Aí logo depois vem, vai ser difícil, que precisa de dinheiro, não sei o que, não sei o que. Se você segurar aquela informação ali de vai ser difícil e tudo mais, você não vai conseguir cocriar o que você quer, você não vai conseguir realizar a viagem que você quer, vai ficar travado ali. Agora, se você disser para você mesmo, eu quero ir, sabe, eu vou viajar lá pro Ceará, eu quero ficar uma temporada lá, a sua mente já vai começar a pensar como fazer para poder ir para lá. Ela já vai montar ali e tal, junto, aí você vai começar a cocriar com o universo, e vai sendo criadas situações ali para poder isso acontecer na vida. Então, o primeiro passo é a gente querer, o segundo passo é a gente começar a pensar nisso, e o terceiro passo, o universo já entra para poder ajudar a gente, para concluir, para poder se realizar aquilo que a gente quer. E sobre sentir plena calma e na calma dizer não. Isso. Simplesmente assim, sabe? Não precisa da gente estressar, não precisa da gente ficar vibrando na culpa antes de dizer a palavra não. É só dizer, é só deixar o coração dizer. Se o coração não quer, não vai. Se você sente que não quer ficar naquele ambiente ou não quer fazer aquela coisa, não faça. É simples. Às vezes as pessoas, elas ficam colocando tanta coisa, né? Tanta informação. Até isso mesmo eu falei pra pessoa, né? Ela falou assim que, eu sinto que eu não quero mais conversar com você, eu vou te bloquear. Aí eu falei, fulana, faça isso, faça o que o seu coração quer. Se você sente que tem que me bloquear, bloqueia, sabe? Faça o que o seu coração quer. Mas não passa por cima dos seus desejos, sabe? Isso que eu te peço, não passa por cima dos seus desejos, porque essa pessoa em específico, ela já está doente. Porque durante a vida dela toda, ela acabou dizendo sim para todo mundo. E agora, ela acaba que ela está doente, ela está com um câncer, num dos órgãos do sagrado feminino, se eu não me engano é seio e tal. E por quê? Porque já cristalizou aquilo, né? Aquela coisa de não ter essa liberdade de fazer o que quer, né? Enfim, a gente falou bem rapidinho, né? Tocou nesse assunto aí. Mas o importante, se eu posso dizer assim de dica, é que a gente possa sempre fazer aquilo que nossa alma quer, né? Não ficar indo contra os nossos desejos internos, aquela vontade que vem do coração, né? Então é ter coragem, tá? Para poder começar, eu até vi essa frase outro dia, né? A gente precisa ter essa coragem para colocar o primeiro pé, no primeiro degrau. Porque conforme a gente coloca o primeiro pé ali,
os outros vão aparecendo, sabe? O universo vai mandando as próximas fases. A gente nunca tá sozinho, sabe? É muito importante lembrar disso. A gente não faz nada sozinho, a gente não tá aqui nesse mundo sozinho. Então não pense que, se eu tomar tal ação eu vou ter que fazer sozinho, eu não consigo. Não, você não tá sozinho. O universo está trabalhando com você, a espiritualidade está trabalhando com você. E fora que quando você se coloca em alinho com aquilo que o teu coração quer, o mundo vai abrindo portas, janelas, enfim, tudo vai acontecendo e as coisas acontecem na sua vida. Então, é ter essa coragem de ir para os próximos passos. E assim, quando a gente tá de acordo com o que o universo quer, o universo facilita pra gente. Mas quando a gente não tá de acordo com o universo também, aí é igual aquela historinha lá da mãe ensinando o passarinho a voar. Eu não lembro qual espécie que é, mas tem uma espécie, não sei se tem mais de uma, mas eu sei que tem uma espécie de passarinha que quando o filhote tá na hora dele começar a voar, ela pega e joga ele pra fora do ninho, tá? E ele aprende na tora que tem que voar. Eu não lembro que espécie que é. E o universo ele é mais ou menos dessa forma, sabe? Ele vai ajudando, ele vai tendo paciência, ele vai ali facilitando, enfim. Mas se chega um momento que você não quer ir voar, que você tá dando birra, quer se manter no mesmo ninho ali, no mesmo local, o universo joga. Ele joga você literalmente ali no meio daquele desafio. Então você briga, bate o pé, porque você não quer ir só jogador de futebol, por exemplo. Aí o que acontece? Você pega e perde a herança todinha da sua família e aí não tem como você continuar a sua faculdade de advogado, entendeu? De direito. E aí você vai fazer o quê? Qual que é a outra opção que você tem no pensamento? Se eu não vou seguir o que a família quer, se não tem dinheiro para poder fazer a faculdade de advocacia, não, direito, então eu vou lá pro futebol. É mais ou menos assim. O universo, ele força a gente a fazer as coisas. E a gente tá exatamente nesse momento. Quem tá dando birra e não quer fazer aquilo que a alma tá pedindo para fazer, o universo vai empurrar você para fazer. Vai ser na marra. Vai acontecer situações para que você entre dentro do roteiro que você veio para essa terra fazer, sabe? Não tem para onde correr, não. A gente precisa. E assim, para essa nova fase, até teve várias pessoas já falando sobre isso. Eu também já falei sobre isso tanto lá no WhatsApp como em outros locais, em vídeos e tudo mais. A gente está entrando nas fases de torres. Então, assim, vai vir revelações e vai vir desafios, vai vir situações. E essas situações, revelações, verdades e tudo mais, vai gerar uma certa indignação nas pessoas, uma certa raiva, um certo ódio. Vai ser meio que geral esses sentimentos. Então, são as torres individuais e coletivas que vão acontecer. E para que as pessoas não surtem, elas precisam manter a vibração delas elevadas e elas precisam entender que elas não estão sozinhas nisso. E parar de segurar o osso, né? Soltar ali. Então, em vez... Porque é assim que funciona, né? Às vezes acontecem situações na vida da gente e a gente se revolta. A gente não para observar por que está acontecendo aquilo, o que pode ser feito, né? Onde que a gente está errando, para onde a gente deve olhar, porque as coisas elas vêm para a vida da gente, não é para nossa destruição, não é para nos fazer mal, não, é para a gente evoluir, para a gente se transformar, para a gente melhorar, né? Se a gente ficar sempre do mesmo jeito, a gente não muda, a gente empaca. E assim, o ser humano, não só o ser humano, mas todos os seres desse universo e dos outros, eles surgiram, assim, desde o início, eles estão buscando evolução. Eles estão buscando subir nas suas de forma vibracional e subir ali nas... Eu estava vindo a palavra cadeia, mas não é cadeia a palavra correta. Dentro das dimensões, sabe? É seguir subindo dentro das dimensões. Hoje a gente está na 3D, amanhã a gente vai para 5D, mas a gente quer continuar subindo. Então a gente quer chegar na 6ª, na 7ª, na 8ª, na 10ª,
né? Na 19ª, a gente quer sempre subir. Por quê? Porque assim, quando todos nós fomos criados, lá no início, lá quando a fonte criadora criou o ser humano, né? O Deus, né? O primordial, ele criou todos nós, claro que foi se multiplicando ali e tal, para que nós pudéssemos evoluir e um dia alcançar novamente ele, sabe? Voltar ali para a fonte criadora. Hoje, quem está mais elevado espiritualmente está mais próximo dessa fonte criadora, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Metatron, em Arcanjo Miguel, em Sananda, né, que é o nosso Cristo, eles são seres elevadíssimos e nem eles ainda chegaram até a fonte criadora. Eles estão no processo para chegar até lá, né? E quantos outros seres que ainda estão na fase de evolução, quantos outros seres que estão próximos, né, de chegar dessa fonte criadora, enfim, mas todos, em geral, até mesmo sei lá, um menor do ser que existe aqui no nosso planeta, que ainda é pequenininho, ainda está lá no início, ali na primeira dimensão, segunda, enfim, ele tem essa vontade de se elevar, evoluir e chegar até a fonte criadora, tá? Então, esse é o nosso plano também, assim, esse é o nosso desejo interno da nossa alma. A gente quer evoluir, a gente quer cada dia melhorar. E como que a gente alcança essa evolução? É vivendo situações. O nosso planeta é ótimo para evolução, porque é bem na tora ali, de uma forma bem densa, digamos, que a gente vai viver nas situações. Então é um planeta maravilhoso para evoluir. Tá vindo muitos seres de outros planetas para cá para aproveitar essa energia para evoluir, né? E é essa oportunidade que a gente tem agora para essa evolução, tá? Então vamos aproveitar isso e não nos revoltar. E vai ter muita gente revoltada nesse momento, nessas próximas fases do planeta. Até nesse vídeo mesmo, a espiritualidade me explicou que aqueles que tiverem um pouquinho mais trabalhados nessa questão da evolução, né, desses entendimentos, eles precisam ser esses faróis de luz para poder auxiliar as outras pessoas que estão caindo de paraquedas ali no meio da transformação. Não que elas não tivessem oportunidade antes para ver essas coisas, mas elas meio que foram deixando e não queriam ver, né? Estavam mais preocupadas com Big Brother, digamos, por exemplo. E aí agora elas estão meio que caindo ali de paraquedas no meio desse processo aí de despertar espiritual, e aí estão revoltadas, tá com raiva, tá com medo, tá com tudo, e elas estão se sentindo perdidas. Então aqueles que já estão um pouquinho mais avançados aí nessas questões, é o momento, sabe, para ser esse farol para aqueles que estão começando agora, né? Ou então que o próprio eu superior dessas pessoas estão forçando eles a acordar na tora, na marra. Não tem outra palavra não, vai ser na marra agora, né? E é isso, assim, nesse vídeo, né, que até compartilharam lá no grupo, fala exatamente disso, sabe? Da questão dos desafios, da questão de revelações, de verdades e gerando raiva, ódio, mágoas nas pessoas, mas é para elas evoluírem, é para elas melhorarem, não é para fazer mal para ninguém. Nada acontece na vida da gente para fazer mal para ninguém, não. Tudo é processo, tudo é causa e efeito, sabe? Tudo tá lá dentro das leis, né, do universo. Lá dentro do Kybalion fala muito bem sobre isso, fala muito sobre isso. Então vai acontecer situações de escândalo mesmo, sabe? Vai ser situações para forçar a gente a tirar o óculos rosa, mais ou menos isso. Ou vai ou racha, ou tira por conta própria, ou vai ser arrancado esse óculos do rosto das pessoas. E elas vão precisar ver as situações, tá? Mas assim, gente, é como foi dito, a gente não tá fazendo esses processos sozinhos, o universo tá auxiliando, tá? E nesse momento de encerramento de ciclos, as oportunidades estão batendo na porta, né? A gente pode até usar exemplo, vamos lá. Uma pessoa que ela não aguenta mais o trabalho dela, sabe assim, ela tá na última, ela não suporta mais. Mas ela tá ali, né? Ela tá segurando, ela tá levando, aquela coisa toda. Aí,
o próprio gestor dela chega nela e tenta conversar, aí essa pessoa ela ainda se agarra à vontade de continuar naquele local, né? E ela vai falar assim, olha, eu tô meio chateado tal, porque eu queria um aumento. Se eu tiver um aumento, eu vou me sentir melhor trabalhando aqui. Aí esse gestor fala, não, a gente não vai te dar aumento. Se você quiser sair, você sai. Olha só, o encerramento de ciclo batendo na porta, né? Aí a pessoa fica indignada, né? Fica revoltada e entende que ela tem mesmo que sair daquele local. E aí, a partir do momento que ela entende que ela tem que sair daquele local, oportunidades vai bater na porta dela. Então um amigo vem e fala, ó, tal lugar tá precisando. Ó, você quer que eu te indique em tal local? Não, vamos fazer assim, eu vou te ajudar, né? Eu te ajudo aí nos currículos. Sabe, vai vir auxílio ali, tá? De alguma forma vai chegar esse auxílio para essa pessoa fazer essa mudança, né? Ou então, sei lá, ela nem chegou a conversar com o chefe dela, mas ela já tá cansada e tal. Aí do nada, algum amigo pega e chega e fala, ó, tem tal oportunidade, vai, e aí, você quer? Não, deixa eu contar a historinha minha, assim, bem rapidinho, da minha vida mesmo, como que aconteceu. E, só que, claro, que tudo tem um porquê, eu não vou poder contar toda a história, eu vou contar só esse trechinho, tá, gente? Eu estava fazendo estágio, eu sou formada em marketing, meu estágio ainda estava no meio, não tinha pretensão nenhuma de sair daquele local. E aí um amigo entrou em contato comigo, perguntando se podia me indicar numa empresa, porque ele tinha passado no processo seletivo, porém ele tinha sofrido um acidente, né, meio foda assim, tal, se machucou, e ele não ia poder assumir nessa empresa. Ele perguntou se podia me indicar. Aí eu fiquei assim, putz, nossa, nem encerrei meu estágio, mas ele tá me indicando, então eu vou. Por quê? Porque já era hora de encerrar o ciclo naquele estágio ali, mesmo que não tinha dado nem 6 meses direito, né? Eu vou sim. E aí deu certo, eu comecei a trabalhar nessa empresa. Gente, essa empresa, ela foi porta de entrada para tanta coisa na minha vida que vocês não têm nem ideia. Ela me mudou não só na questão profissional, ela me mudou na questão emocional e até mesmo esse trabalho que eu tô fazendo aqui agora com o mundo espiritual, conversando com vocês, parte de tudo isso aqui é por causa dessa empresa onde eu trabalhei, né? Então lá foi base para muita coisa, sabe? Que eu utilizo aqui hoje e modificações também em mim, no meu ser em si, foi por conta das experiências que eu tive nessa empresa. Então, assim, foi tudo devidamente programado pelo universo. E foi um encerramento de ciclo que veio na tora, assim, do nada. E é aquelas oportunidades que vão chegar, vai acontecer agora, tá, gente? Vai chegar em você e vai falar, ó, tá aí, ó, abriu a porta, vai entrar ou não? E não vai ter muito tempo da gente pensar não, sabe? No meu caso mesmo eu não tive. Ele pegou e mandou uma mensagem e falou, e aí, você vai querer? Porque tem que dar a resposta hoje. E eu tipo, vou, tô aí. E é mais ou menos desse jeito que vai funcionar, sabe? Então as oportunidades vão chegar assim do nada. E a gente tem que agarrar, a gente tem que ir sem medo, vai. Porque se chegou até você, se bateu na sua porta, se veio para suas mãos, é porque você dá conta. O universo ele não manda nada pra gente que a gente não dê conta, tá? Desde as situações difíceis, é aquela história, né? Se eu tenho essa cruz para carregar, é porque eu consigo carregar ela. Sim, tá? Na parte mais puxada, é isso. Mas na parte positiva também. Então, se veio uma oportunidade assim linda, maravilhosa para suas mãos de ser gerente e tal, e você nunca foi gerente, você fica assim, gente, eu vou dar conta. Se tá nas suas mãos, é porque você consegue, sabe? Se veio até você, se o universo de alguma forma colocou isso nas suas mãos, é porque você consegue. Não duvide do seu potencial, né? E vai vir essas oportunidades agora. É isso que a espiritualidade quer mostrar. É isso que o universo quer mostrar. Que a gente tá nessa fase de que as coisas vão bater nas nossas portas pra gente realizar. Tá tudo, vai vir nas nossas mãos. Então, não deixa a crença dominante parar você, sabe? Não deixa a autossabotagem falar besteira na sua cabeça e falar que você não consegue. Trava, na hora que vier essas palavras negativas, na hora que vier algum pensamento negativo, trava, sabe? Cancela, não deixa, gente, não deixa isso tomar conta de vocês, tá?
faz, vê a oportunidade, vai naquela oportunidade, porque é pra você. Se não fosse pra você, não ia bater na sua porta, entende? E assim, voltando na questão vibracional, né? Como vai ter esses momentos que as coisas vão ficar um pouquinho mais puxadas e vai estar meio coletivo nessas situações de falta de paciência e tudo mais, por revelações individuais que cada uma das pessoas vão ter, a gente precisa trabalhar mais ainda o nosso vibracional. Aquela parada lá do vigiar e orar, com mais força ainda. Então, até a live da semana passada, né, sobre os guardiões, eu vou liberar ainda hoje. Eu não durmo sem liberar essa live, tá, gente? Eu já consegui editar o vídeo, mas aí eu precisava começar essa outra aqui, não deu tempo de liberar no TikTok, mas assim que eu terminar essa live, eu já vou pegar ali na outra e vou liberar ainda hoje. Então, assistam a live para poder pegar as dicas ali de como se conectar com seus guardiões, que é um auxílio, tá? Para poder segurar essa questão vibracional. Façam também banhos, conexão com oração, entre em contato com o mundo espiritual, meditação, mas não deixem a vibração de vocês caírem, tá? Porque se você vibrar muito tempo na raiva, você cai a sua vibração, aí vai ser porta de entrada para influências negativas ficarem atormentando, ficarem falando besteira e até cocriando realidade na vida de vocês, porque essas influências são assim, né? Eles começam a falar na cabeça da gente, aí a gente começa a pensar naquilo, aí daqui a pouco aquilo tá se realizando na nossa vida, de tanto eles ficarem falando, né? Então façam tudo que vocês puderem fazer para manter sua vibração ok, colocar os pés na natureza para o aterramento, tudo isso é válido, tá? Mas eu acho que de tudo isso, o mais potente, assim, que mais funciona é Arcanjo Miguel, fazer os comandos de proteção de Arcanjo Miguel, seja a bolha de proteção de Arcanjo Miguel, seja a oração de Arcanjo Miguel, enfim, e os guardiões, tá? Exu e Pombagira, literalmente isso. Se agarrem neles, peça auxílio deles, né? Faz as firmezas com eles que vocês vão já conseguir notar a diferença, assim, já vai auxiliar muito na energia de vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Sobre encerramentos a gente falou. Gente, os encerramentos é geral, tá? Então, vai ser encerramentos no campo profissional, tá? Encerramentos de padrões ancestrais. Aí pega muito a questão do emocional e familiar. E também encerramentos de relacionamentos amorosos mesmo, essas coisas. Também vai pegar muito nesse momento, tá? Tudo aquilo que não tiver base sólida vai cair por terra para aquilo que realmente funciona chegar até vocês, tá? Então, até mesmo na mídia, né? A gente tá vendo aí algumas situações, pessoas bem conhecidas na mídia encerrando, né, relacionamentos e tal. Por aí você já tem mais ou menos uma ideia, né? Daquilo que não tiver, né, coerente mesmo, que for fachada, não vai se manter nesse momento. E deixa eu ver o que mais. E aquilo que tinha falado antes, né? Se não for a gente fazendo essas alterações, vai ser o universo, assim, de alguma forma, vai chegar as coisas até a gente vai ser forçado, sim, a realizar essas alterações. Só para encerrar, fazendo os processos que vocês querem fazer, fazendo as alterações que vocês querem fazer, vocês já conseguem co-criar junto ali com o universo. Então o universo já vai auxiliar. É um resuminho, né, do que a gente já falou aqui. O universo já vai auxiliar nessas cocriações. Então, se você deseja mudar de casa, já começa a imaginar, pensar na casa para onde você quer ir, o universo já vai começar ali a mexer os pauzinhos para poder essa realidade acontecer para você. E acontece, gente, já aconteceu comigo também. Então, tudo que você desejar, se é um novo trabalho, se é um novo local, já vai pensando que jeito que você quer esse novo local, que o universo ele vai tomando conta e já vai modificando. Esse é um momento de cocriação, assim, tá muito forte pra gente cocriar realidades pra gente também, tá?
E muito assim, eu acho que de tudo que eu puder falar assim, de mais importante para essa fase é confia. Confia no universo, confia no seu eu superior, confia no seu taco. Você consegue. Não deixa medo de travar, não deixa situações te fazerem parar daquilo que você está realizando ali, que você está movimentando. Esse é o momento de confiar, tá? Se tem alguma coisa assim que você olha e está muito difícil, você não tem ideia de como fazer, deixa lá, sabe, conversa com o universo e fala: universo, eu não sei como que eu faço para resolver isso daqui, mas eu confio que vocês vão me dar uma luz. Pede essa luz do universo, que eles dão, eles auxiliam sim, tá? Eles não deixam a gente na mão não, tá? Eles conseguem, eles auxiliam sim a gente. Mas deixa eu ver qualquer outra coisa aqui muito importante. Confia, essa questão de confiar é muito importante também, porque às vezes a gente até pensa que alguma situação tem que ser daquela forma que é a melhor situação pra gente. Só que o universo, ele sabe o que é realmente melhor. Já viu aquela figurinha lá de Jesus com uma criança? E a criança tá com um ursinho velho, pequeno, feio lá, e Jesus tá com um enorme atrás, assim, nas costas dele, e pede pra criança: confia em mim, sabe? Me dá seu ursinho pra mim te dar outra coisa. E a criança não quer entregar. Então, somos nós, né? Essa criança. Então, a gente tem que ter essa coragem, sim, de confiar e entregar o nosso ursinho velho, capenga, na mão ali do universo, na mão de Jesus, na mão de Deus. Porque ele vai dar algo muito melhor, muito maior, um ursinho muito maior ainda pra você. A gente só precisa confiar, tá? E mais uma dica, que assim, eu fiz já, e seria muito bom que vocês também pudessem fazer, é um ritual de finalização, para poder entrar em alinho com esse encerramento de ciclo que está ocorrendo. Esse ritual é bem tranquilo, tá? Você pode fazer, até outro dia eu dei a dica aqui no grupo lá, né, dos filhos da Lua e do Sol, para encerramento de padrões familiar. Mas pode ser também para outras coisas. A espiritualidade me explicou que pode ser para outras coisas também, tá? Então, fazer uma carta com tudo aquilo que você quer encerrar na sua vida, tudo aquilo que está errado, que você não quer mais, escreva nessa carta, tá? Aí acenda uma vela para o mundo espiritual, para a espiritualidade que você acredita. Pega esse papelzinho, com essa carta, na verdade, né, que você escreveu ali. E numa noite de lua, a lua é melhor ainda, faça esse... Ai, peraí, gente, rapidinho, porque... Quando dá 1 hora de live, o TikTok dá um piti aqui. Pronto, voltou. Então, aí, assim que você escrever ali tudo que você quer encerrar, por fim na sua vida, numa noite de lua, seria bom essa lua de agora, né? Que a gente tá na lua nova, que é a lua de início, né? Você, ou na lua de início ou na lua de encerramento, de banimento, que seria a minguante. Aí você vai lá na vela acesa para sua espiritualidade, pede auxílio dessa espiritualidade para poder encerrar de vez aquilo lá na sua vida, sabe? Aí você pode colocar tudo, contratos de vidas passadas, negativos, tudo que você souber que te atrapalha de alguma forma, coloca nesse papel, nessa carta. E queima, tá? Queima ali na vela e joga as cinzas na natureza. Sopra ela lá na natureza e deixa embora, tá? Só isso. Aí você coloca fim para aquela questão. Se caso for de padrões familiares, pai e mãe, faça cartas separadas, tá? Faz uma carta para pai, uma para mãe. Agora, se for outras questões na sua vida, que pode ser divididas em tópicos, você pode fazer uma outra carta só para isso, tá? Não tem problema. Se você quiser queimar uma em cada dia, né? Não precisa deixar a vela queimar até o final também, tá? É uma vela que você acende para a espiritualidade da luz. Toda vez que você vai fazer alguma oração, enfim. Mas usa essa vela só para queimar o papel, mas não precisa deixar ela queimar até o final, não. É só para queimar o papel ali. Mas tem que ser uma vela consagrada à espiritualidade da luz, tá bom? E é isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. Tá bom, gente. Mas qualquer coisa, se tiver dúvida também, me manda aqui no particular ou
lá no grupo Os Filhos da Lua e do Sol, que eu respondo lá, tá? Essa live eu acredito que eu vou conseguir deixar ela salva no YouTube. Talvez tá demorando um pouquinho, porque no YouTube o processo é um pouquinho diferente para salvar lá. E eu não trabalho só aqui, né? Não só com a espiritualidade, também tem o meu outro trabalho, né? E assim, pro futuro vai ficar um pouco mais tranquilo, que eu tô organizando a minha vida, faz parte do meu encerramento de ciclo também, tá, gente? Então, tô organizando a minha vida para ter mais tempo aqui com o TikTok, com as lives, com o canal. Então, eu vou ficar mais presente aqui, tá? Só que eu ainda tô organizando as situações. E enquanto eu não consigo terminar de organizar, então ainda vai ficar um pouquinho corrido. Então, vai demorar um pouquinho para colocar os vídeos lá no canal e tudo mais, mas logo logo eu vou estar mais presente aqui e lá no YouTube também, e também no grupo, então, e nas outras redes sociais, enfim, mas por enquanto ainda peço um pouquinho de paciência, tá? Se demorar um pouquinho para liberar os vídeos e tal, mas o plano espiritual é que essas lives sejam salvas sempre lá no YouTube, tá? E algumas em específico eles vão pedir para poder salvar no TikTok, por exemplo, a live sobre o Sermão da Montanha, a parte 1 e a parte 2, e a live sobre os Guardiões, vai ficar salvo lá e fixado no topo do TikTok, tá? Lá no perfil. Mas os outros conteúdos eu vou levar lá pro YouTube, tá bom, gente? Eu acho que é isso. Tem alguma pergunta? Eu não cheguei a olhar, tá? Mas... ai, peraí, gente. Acredito que é isso. E... ok. Não, tá. Acho que não tem nenhuma pergunta, não. E mais uma vez, muito obrigada pela presença. Obrigada, Ana, por estar aí com a gente. Sempre presente. Muito bom. Boa noite. E é isso, muito bom a presença de vocês. E até a próxima live, né? Ou a próxima live, ou o próximo conteúdo, ou lá no grupo. Boa noite. Boa noite também, Ana. Tchau, tchau. Até a próxima.